E salve pessoal, Cenarão aqui com vocês. Vamos dar continuidade aqui ao nosso Flapipão, nosso especial de 400 inscritos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a física. Nós vamos aplicar a física lá no nosso querido JC. Então fica aqui comigo que a gente vai aprender bastante coisa legal aqui hoje. E vamos que vamos, vambora, segura! Muito bem, rapaziada, vamos que vamos. Ó, então a gente agora vai aplicar a física no nosso querido passarinho aqui, o nosso pãozinho dos teclados. E como que vai funcionar? A gente tem alguns métodos aqui, né? Então a primeira coisa que a gente vai precisar analisar é a gravidade. Ela tá puxando, né, o pássaro para qual direção, para qual sentido, né? Basicamente, né, se a gente for seguir as leis do nosso planeta, é para baixo, certo? Então aqui a gente vai ter um sentido, né, de 90 graus, ok? 90 graus para baixo aqui no caso, tá bom? Porque nos jogos, quando a gente estuda na geometria, na física, a gente sempre aprende que o 90 graus é para cima, mas aqui o eixo X ele é invertido, tá? Então ele fica para baixo. Só para vocês terem uma ideia, vamos fazer aqui uma parada rápida aqui, ó. Então a gente tem isso daqui, ó. Então basicamente nós temos o seguinte: aqui, nesse sentido aqui são 0 graus, ok? Para cá seria 90, né? Quando a gente aprende. Aqui 180 e aqui 270. Só que nos jogos esse eixo Y ele se inverte. O 90 cai aqui para baixo e o 270 vem aqui para cima, ok? Então vamos levar isso em consideração, ok? Vamos lá. Então a gente tem esse sentido aqui, 90 graus. Então ele vem para baixo, ok? Até aí tudo bem. Mas aí vai para baixo como? Aqui se trata de um vetor, né? Quando a gente fala de física. E quando a gente fala de vetor, ter apenas o sentido não define de fato ainda um vetor. A gente precisa de módulo e direção. Direção onde já tem, direção vertical, ok? Direção vertical, sentido 190 não, sentido 90 graus. Agora falta o módulo. O módulo aqui no nosso caso é a velocidade. E a velocidade ela vai variar, né? Aqui, como a gente está aplicando uma física de gravidade, então ela vai ser afetada pelo peso do mundo, né? Digamos assim, do peso do local em que o jogo se encontra. Se a gente for simular o peso da Terra, né? Lembrando que cada planeta ele possui o seu peso. A gente fala peso, a gente pensa assim: ah, eu peso 80 quilos. Não, não é isso. Isso aí na física é uma forma equivocada. A gente não fala isso como peso, mas sim como massa. Então, de acordo, se a gente for seguir os preceitos da física, eu não peso 80 quilos. Eu tenho 80 quilos de massa. O peso ela vai influenciar na massa de acordo com a gravidade do planeta que você se encontra, ok? Então, muito cuidado com isso. Então, eu estou falando do peso nesse sentido, tá? Cada planeta tem o seu peso. A gente vai até aplicar uns exemplos bem legais aqui. A gente vai entender muito bem o que eu estou querendo passar para vocês. Beleza. E essa velocidade aqui, geralmente no mundo real, a gente aplica a velocidade ou em metros por segundo, quilômetros por hora e assim por diante, tá? Aqui no nosso caso vai ser pixels por segundo, ok? Então a gente vai mover pixels por segundo. A cada segundo move-se uma quantidade de pixels. Essa é a ideia que a gente vai fazer, ok? Então se a gente pegar a quantidade de pixels percorrida e dividir pelo tempo, a gente tem a velocidade. Supondo então que o nosso JC
está caindo a uma velocidade de, sei lá, 10 pixels por segundo. Vamos supor. Então agora sim, a gente tem um vetor, porque a gente tem um módulo, 10 pixels por segundo, direção, a gente está na direção horizontal, certo? E o sentido para 90 graus para baixo, ok? Então aqui a gente já tem um vetor. Então em cima desse vetor a gente consegue aplicar corretamente aqui a física no nosso passarinho. Então isso significa o quê? A cada segundo percorrido, o pão cai a 10 pixels. Isso aqui é uma velocidade constante, por enquanto. Tá? Vamos pensar assim, para a gente poder entender a aplicação lá na hora. Então, a gente precisa pegar, né? Esse 10 pixels aqui, ele está meio solto. A gente não sabe para que lado ele vai cair, certo? Ele está numa velocidade a 10 pixels, mas a gente precisa saber de acordo com o ângulo que ele está. E a gente tem uma continha super tranquila. A gente pode usar ao nosso favor o seno e o cosseno, né? A gente pode usar aí os conceitos de trigonometria para conseguir aplicar isso tranquilamente. Então, geralmente, quando a gente vai pegar por exemplo, a gente está percorrendo a 10 pixels por segundo, mas supondo, né, que o sentido dele está 0 graus, ou seja, ele está indo para a direita, então a gente precisa tirar o cosseno, certo? Do ângulo. A gente vai pegar a velocidade, 10 pixels por segundo, e vai multiplicar pelo cosseno do ângulo. Mas no nosso caso aqui, como ele está indo no sentido vertical, então a gente precisa aplicar o seno, porque o seno a gente mexe no eixo vertical, ok? Ah, Cenourão, mas como é que eu vou lembrar disso? Que o cosseno a gente calcula a distância percorrida do eixo X e o seno do eixo Y. Tem uma brincadeira que a gente fala assim, quem está com sono, olha só a zoeira, ó. Quem está com sono, deita horizontal. Quem está sem sono, né, sem com N aqui no caso, tá? Senão seria com M, mas só para fazer o trocadilho funcionar, ok? Quem está sem sono, fica em pé. Você nunca mais vai esquecer isso. Então você vai saber, pô, o cosseno ele calcula a distância do eixo X. Por quê? Porque quem está com sono deita. E o seno a gente calcula o eixo Y, porque quem está sem sono fica em pé. Então, se você pensar assim, você nunca mais vai esquecer disso. Então, beleza. Então, toda vez que a gente aplica uma força aqui, né? Então, a gente precisa calcular. Vamos lá, vamos colocar aqui no cantinho o eixo X, beleza? E o deslocamento do eixo Y. A gente precisa considerar esses dois aqui. Então, vamos lá. A gente pega a velocidade. A gente tem a velocidade que está 10 pixels por segundo. A gente pega a velocidade e multiplica. Aí no caso o eixo Y, a gente vai pegar o cosseno de 90 graus. Beleza? E aqui no Y, a gente pega a velocidade e multiplica pelo seno de 90 graus. Certo? Então, se a gente for obter aqui, né, o eixo dos senos e cossenos, ele funciona da seguinte maneira. Aqui, deixa eu pegar uma cor legalzinha aqui. O cosseno de 0 graus, ele dá 1, certo? E o de 180 dá menos 1. Então, se eu pegar a velocidade do X e multiplicar pelo cosseno de 0 graus, eu obtenho o 1. Então, logo, ele vai percorrer os 10 pixels lisos aqui, ó, nessa direção aqui, beleza? Agora, se eu pegar o cosseno de 180 graus, né, pegando 10 e multiplicar por menos 1, então eu tenho menos 10, ou seja, ele está voltando 10 pixels para a esquerda. Ok? Essa é a ideia. E o seno não é diferente. O seno eu vou pôr outra cor para não dar confusão. O seno, a gente tem o seguinte, agora a gente tem que pensar aqui o contrário, tá bom? O seno de 90 graus, ele é 1, o seno, ok? Não o cosseno.
E o seno de 270 graus, menos 1. Então a gente tem a mesma história aqui. Se ele tiver no ângulo de 90 graus e na velocidade de 10 pixels, então a gente tem 10 vezes 1. Ou seja, ele vai descer mais 10 pixels. Caso o ângulo dele seja 270, vezes menos 1, menos 10, então ele sobe 10 pixels. Ok? Agora, e se eu calcular o seno? Por exemplo, eu estou a 0 graus, mas eu quero calcular o seno desse ângulo. O seno de 0, aqui no caso, é 0 também, certo? Então 10 vezes 0 é 0, porque como ele está no ângulo de 0 graus, então o eixo Y ele não será afetado, o eixo Y continua o mesmo. Então aqui é 0. E aqui no 180 a mesma história, ok? O cosseno aqui no eixo vertical vai funcionar da mesma maneira. O cosseno de 90 graus é 0 e o de 270 também, ok? Porque aí quando a gente está a 90 graus, quando a gente multiplica aqui, a gente tem o 0. Então o eixo Y continua, o eixo X, perdão, continua o mesmo, ok? Muito bem, rapaziada. Então esse aqui é o conceito básico da física do nosso pássaro. Eu ainda não vou levar em consideração a aceleração. Isso aqui eu vou deixar para um outro vídeo, tá? Que vai ser o próximo que a gente vai fazer. Mas por enquanto vamos considerar uma velocidade constante, ok? Ele está caindo a uma velocidade constante. Só que isso aqui vai ser um assunto para o próximo vídeo, tá? Esse aqui é um vídeo mais teórico, explicando um pouco mais como funcionará a física do nosso passarinho. E aí a gente vai avançar conforme o desenvolvimento, beleza? Então eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela presença. E no próximo vídeo a gente continua. Combinados? Vou ficar por aqui. Até a próxima. Bons estudos. E eu fui!